noite, amigos internautas de Jandira e região. Estamos aqui em mais uma live ao vivo, tá? Estamos aqui no shopping, Jandira Plaza Shopping, fazendo mais uma live aqui com os candidatos a prefeito e vices na campanha 2020. É um prazer muito grande estar aí com vocês na nossa audiência. Vamos lá. Eu tenho aqui na minha bancada jornalística Brando Oliveira, do Portal Jandira, e temos também o professor Samuel Reis, Portal Jandira também. Temos também aqui na nossa técnica Carlos Colli, do Mídia Oeste News. Hoje iremos sabatinar a candidata a cargo de prefeito de Jandira pelo Partido da Mulher Brasileira na coligação PMB. Natural de São Paulo, SP, Vera Lúcia de Oliveira, nasceu em 3/12/59 e tem 60 anos. Boa noite, professora Vera. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição da população, das pessoas, das perguntas que irão fazer para nós. Estamos aqui para poder responder com sinceridade e honestidade. Nós estamos também com a presença da vice Creuza Vieira, mais conhecido como Cléo Vieira. Boa noite, Cléo. Boa noite a todos. Gostaria também de agradecer o convite. É um enorme prazer estar aqui hoje e muito importante participar da Sabatina Eleições 2020. Tá ok. Salientando que as opiniões expressas são pessoais e não representam a opinião do Jandira Plaza Shopping nem do Portal Jandira, sendo de total responsabilidade dos candidatos. A equipe de jornalismo do Portal Jandira SP agradece ao apoio do Jandira Plaza Shopping, parceiro na Sabatina Live Eleições 2020, de forma totalmente imparcial, politicamente e democrática. O Jandira Plaza Shopping conta com diversas lojas de roupas, acessórios, telefonia, calçados, caixas eletrônicos, lotéricas, lojas de serviços. Venha fazer uma visita na praça de alimentação com diversas opções para toda a família, inclusive o Burger King, com deliciosos lanches e sobremesas. Mais informações no site jandiraplazashop.com.br e você pode também curtir a página nas redes sociais, @JandiraPlazaShopping. Nós temos algumas regras que serão seguidas aqui no decorrer da nossa live. Nós vamos tratar de 5 temas, sendo eles saúde, segurança pública, transporte, cultura e educação. Para cada tema, nós teremos 4 perguntas e serão sorteadas 2 para cada candidato aqui presente, tá? Então, nós vamos já iniciar a nossa Sabatina Live com o tema segurança pública. Pediria para a Brando Oliveira sortear uma pergunta da segurança pública. Boa noite, amigos internautas que estão conectados conosco. Satisfação enorme, representando aqui o Portal Jandira, participando desse ato de democracia com vocês. Sabatina Live, Eleições 2020. Quero agradecer também ao Renato Benfica, como mediador, professora Vera, e também candidata a prefeita de Jandira, e também a sua vice, Cléo Vieira conosco. Bom, atenção, eu vou sortear aqui a questão e eles terão 3 minutos para responder isso, Renato? Isso mesmo, 3 minutos para cada resposta. O candidato respondendo, nós vamos alternar para a réplica do candidato e terá depois mais 1 minuto para a réplica do candidato. Perfeito, então. A primeira é transporte público, é isso? Positivo. Vamos iniciar, então, a primeira pergunta do tema transporte público. Então, vamos fazer aqui. O que fazer para melhorar o trânsito confuso nas ruas e avenidas no centro de Jandira? Tá? Professora Vera, entendeu a pergunta?
Entendi. 3 minutos para a resposta, por favor. Nós podemos dizer que o centro da cidade, não só o centro também, mas as avenidas aí, o trânsito está caótico. Então, o que acontece? Nós precisamos ter, primeiramente, funcionários do Demutran para poder sanar esse problema. Porque não adianta só ter farol e os carros não conseguirem andar. Então, nós precisamos ter, principalmente no horário de pico, nós temos que ter funcionários do Demutran. Então, primeiramente, vai ter que ser emergencial um concurso, porque não tem funcionário. Aí depois, vamos também ver essa situação dessa cobrança que nós temos aí também. Porque antigamente era só no centro, agora está se desbravando pela cidade afora, né, para poder pagar o Zona Azul. Então nós temos que ver e analisar com certeza essa confusão, porque é caótico, que nem foi falado, né? Então nós vamos rever, primeiramente, concurso público, para que tenhamos funcionários no Demutran. Segundo, ver também essa situação da Zona Azul, porque se é no centro, é único e exclusivamente no centro. Temos situações também onde existe lojas de moto, de carro, que os carros ficam todos no meio da rua, as motos, né? E atrapalha o trânsito, com certeza. Tá ok, candidata, obrigado pela resposta. Brando Oliveira, 1 minuto para a réplica. Professora Vera, quero ressaltar que esse problema no trânsito já é antigo e vem de outros governos. Você acha que esse problema crônico, confuso, na área central de Jandira, onde os carros saem do corredor oeste e entram aqui nessa avenida, que é uma avenida muito importante, né? Lateral aqui, próximo à área central à esquerda, outros vão pela direita para a Via Expressa, saindo da Ricardo Silva Breiker. Quer dizer, um cruzamento indevido, né, que acontece bem na área central de Jandira, podendo causar acidentes, podendo causar vários problemas, né? Bem confuso, muito confuso mesmo. Tanto tempo sem uma solução. Fale pra gente, por que isso acontece? Como é que você vê isso como moradora da cidade, né? E você acabou de responder que vai fazer toda uma mudança, inclusive com contratação de novos guardas para o Demutran e etc. Como é que esse problema crônico atua em tantos anos, por tantos governos passados e perdura até hoje? Professora Vera, 1 minuto para a tréplica. Foi que nem você falou, que ele é crônico, né? É crônico esse problema e nós devemos sim fazer uma autoanálise. Quando falamos isso, nós poderíamos ter dentro, né, na diretoria de transporte, uma pessoa realmente que entenda de transporte, né? Porque não adianta colocarmos lá pessoas que não têm o perfil, única e simplesmente porque teve um cargo, concorreu às eleições de vereador, não ganhou e eu coloco ele lá. Então isso não pode acontecer. Tem que ser colocado pessoas qualificadas para podermos conseguir sanar essa situação, porque o povo, nós jandirenses, não merecemos toda essa situação. Quando vem do corredor oeste, quando falou o Brando aqui, ali do lado dos táxis, tudo é um absurdo, né? Aí um quer atravessar, o outro já vai direto. Então nós precisamos ter uma pessoa qualificada para poder sentarmos e fazermos melhorar o trânsito dessa cidade. Ok, obrigado, candidata. Lembrando aos internautas que as respostas podem ser alternadas tanto quanto para a candidata quanto para a vice também. Professor Samuel Reis, a segunda pergunta é do tema transporte público, por favor. Boa noite, professora Vera. Boa noite a todos, Brando, Renato Benfica e Cléo, além do Cole, claro. A pergunta, ela fala sobre o seguinte, deixa eu abrir aqui.
o valor da passagem de ônibus de Jandira é considerado uma das mais caras do Brasil. Como resolver esse problema, professora Vera? Professora Vera, entendeu a pergunta? Entendi. 3 minutos para a resposta, por favor. Primeiramente, sentar com a empresa Benfica para poder sanar a solução dessa população jandirense tão sofrida. Porque R$ 4,10 para vir do Fátima, do Tereza, do Gabriela, até o centro de Jandira é absurda. Então, a primeira ação é sentarmos com a empresa, para que ela venha com ideias, com sugestões para que possamos mudar essa situação. Se sentarmos e não atender a nossa situação, que eu falo nossa porque eu também sou daqui, sou jandirense, nós vamos ver a situação de podermos chamar outras empresas para que possam vir fazer uma licitação. Existe sim um contrato por longo prazo, porque se eles não puderem fazer nada pelo município, pelas pessoas que dão lucro para a empresa, então nós vamos ser obrigados a fazer. Então é chamar e vamos reverter isso. Tipo assim, existe um contrato, é chamar o jurídico e dizer assim, como é que nós podemos cancelar esse contrato e vir outras empresas concorrerem à licitação. Tá ok, candidato, obrigado. Brando, só uma vez, perdão. 1 minuto para a réplica. Professora, a professora citou a respeito até de um possível cancelamento de contrato. Eu gostaria de intensificar essa pergunta, porque o custo da passagem também está relacionado à infraestrutura da cidade. Colocar ônibus nas ruas de Jandira parece não ser tarefa fácil. Eu gostaria que a professora discorresse sobre esse assunto também. Candidata, 1 minuto para a tréplica. Bom, de fato, realmente, a tarifa hoje cobrada no transporte público, realmente é um valor bastante alto para a população de Jandira. Mas nós... tanto eu quanto a professora, vamos estar sentando com a Benfica e vamos estar dialogando, até para que vamos adequar esse valor, do transporte público para a população de Jandira e, assim, propor também a eles estarem trazendo uma sugestão para o transporte, um cartão, unificar aí uma passagem como uma integração e aí nós então vamos estar dessa forma dialogando até para que esses tributos sejam coerentes diante dessa cobrança dessa tarifa para a população. Tá ok. Então, finalizado o primeiro tema, que foi transporte público, tá? Já foram as 2 perguntas. A gente vai pular agora para o segundo tema, mas antes disso, vamos ressaltar aqui que a equipe de jornalismo do portal Jandira SP agradece ao apoio do Jandira Plaza Shopping, parceiro da Sabatina Live Eleições 2020, de forma totalmente imparcial, politicamente e democrática. O Jandira Plaza Shopping conta com diversas lojas de roupas, acessórios, telefonia, calçados, caixas eletrônicos, lotéricas e lojas de serviços. Venha fazer uma visita para a praça de alimentação com diversas opções para toda a família, inclusive o Burger King, com deliciosos lanches e sobremesas. Mais informações, jandiraplasashopping.com.br, ou você pode curtir também a página nas redes sociais Jandira Plaza Shopping. Vamos agora para o segundo tema. O segundo tema, segurança pública. Brando Oliveira, por gentileza, sorteia a primeira pergunta sobre segurança pública. Vamos lá então com o tema segurança pública. A pergunta é a seguinte, Renato Benfica.
como melhorar os armamentos e equipamentos de segurança da Guarda Municipal de Jandira, a GCM. Professora Vera, entendeu a pergunta? Gostaria que repetisse. Brando Oliveira, por gentileza. Vamos lá? Pergunta, tema segurança. Como melhorar os armamentos e equipamentos de segurança da Guarda Municipal de Jandira, a GCM? Candidata, está pronta para a resposta? Com certeza. Por gentileza, 3 minutos. Quando nós falamos de equipar a Guarda Municipal, nós precisamos sim fazer todo esse trabalho, não só de armamentos, né? São os veículos também que precisam de manutenção constante e fazer deles a situação de que eles possam, quando tiver lá realmente o secretário de segurança, poder fazer também o trabalho, não só de armamento, né? Que tem que ser sempre, eles têm que ser trocados constantemente, que existe um prazo, né, para eles aí, para estar também em manutenção. Então nós precisamos sim, não podemos deixá-los haver navios, que nem eu sempre falo, eu digo em todas as secretarias, porque eles precisam sim ter segurança, principalmente eles que estão aí nas ruas defendendo a população, que estão aí de bairro em bairro, né, olhando as coisas que acontecem. Então eles precisam sim, quanto melhor o armamento que eles tiverem, o equipamento que eles tiverem, melhor para a população e melhor também para eles, para que eles tenham a defesa, né, de cada GCM, porque sempre eles estão em grupo, né, saem 2, 3 nas viaturas, então eles precisam estar sim bem equipados e não deixar aí de cada 4, 5 anos deixá-los com os armamentos antigos, sem manutenção, né? Então eles precisam sim estarem bem armados e com manutenção dos carros em dia, sempre. Obrigado pela resposta, candidata. Brando Oliveira, 1 minuto para a réplica. Obrigado, Renato Benfica. Eu quero aproveitar nessa resposta da professora Vera, que é candidata a prefeita de Jandira, junto com a Cleo, tá bom? E quero fazer um comentário, uma réplica, né, em cima da sua resposta, da seguinte forma. Por exemplo, algumas cidades da região já estão usando drones para, com certeza, priorizar a segurança, porque o drone também é um equipamento importante, com certeza, é um equipamento importante. Jandira não tem drone, não tem muitas outras coisas, não tem drone, e mesmo assim a Guarda Municipal faz um trabalho sério, um trabalho de respeito, de dedicação. Os guardas, o comandante, o subcomandante, eles trabalham com vontade, mas falta equipamentos de tecnologia. E o que você acha disso, professora Vera? Professora Vera, 1 minuto para a réplica. Eu acho de suma importância ter os drones também, e também ter as câmeras de segurança. Lá atrás, já te falei numa entrevista que tive, que nós temos que ter sim, câmeras de segurança nessa cidade, para poder inibir, né, alguma atividade, né, dessas pessoas que estão aí, para querer prejudicar as pessoas que vêm do trabalho, né, que vêm de uma festa. Então nós temos que ter sim as câmeras de segurança e os drones também, que já é mais um artifício que eles vão ter para poder sanar ainda mais a situação que essa cidade muitas vezes passa, com assaltos, né, roubos de carro. Então eu acho de suma importância sim, investir em mais equipamentos tecnológicos. Tá ok, candidato, obrigado pela resposta. Nós temos a segunda pergunta
do mesmo tema, segurança. Passo para o professor Samuel Reis. Por gentileza, sorteie a segunda pergunta do tema. Obrigado. Baseado nos índices do Instituto Sou da Paz, a cidade de Jandira é uma das mais violentas do estado de São Paulo. Como melhorar a segurança pública no município, professora Vera? Bom, pergunta posta na tela, feita pelo professor Samuel Reis. A professora ou a vice Cleo, estão preparados para a resposta? Sim. 3 minutos, por gentileza. Bom, como a professora Vera já havia falado anteriormente, nós vamos estar agindo, né, criando aí os postos da Guarda Municipais em bairros de Jandira, né, os mais principais. Vamos estar também atuando com câmeras, né? Essas câmeras, a princípio, elas podem nos atender em 3 momentos, né? O primeiro momento, ela vai inibir, né, a situação. Em segundo momento, ela vai estar transmitindo online, exatamente aí a ação. E em terceiro momento, né, ela vai estar gravando, né, fazendo aí uma gravação com 30 dias no sistema, que pode ser usado, né, pela nossa Guarda Municipal, pela a nossa Polícia Civil, a nossa Polícia Militar, né, até para futuras investigações. Então, nós vamos atuar com o nosso plano de governo dessa forma, né, e assim está combatendo aí, né, na ação da segurança, e vamos estar oferecendo para a população de Jandira uma cidade mais segura. Ok, candidata, obrigada pela resposta. Professor Samuel Reis, 1 minuto para a réplica. Bom, acerca dessa questão, né, até a Cleo trouxe a questão do vigiar é punir. É importante, meu questionamento na réplica seria: essas imagens seriam transmitidas em algum centro de comando onde todas as polícias trabalhariam de forma integradas, ou a proposta de vocês é que cada polícia tenha lá o seu cercadinho sem essa comunicação? Ok. 1 minuto para a réplica da candidata. Não, com certeza vai ser de forma integrada. Porque não adianta nós termos cada polícia no seu local, no seu mundo, e não ter uma ação conjunta. Então vai ter sim ação conjunta, onde eles vão estar interligados, porque eles juntos, a ação vai ser muito melhor, para que eles cheguem realmente ao objetivo, que é inibir alguns assaltos, né, alguns roubos de carro. Então é para inibir. Então vai ter sim, sabe, essa união, essa parceria entre eles. E principalmente também que nós vamos estar com o pires na mão para pedirmos mais policiamento da Polícia Militar e da Polícia Civil, para virem, estarem juntos, para poder cuidar da nossa população. Tá ok, obrigada, candidata. Nosso ciclo de 5 perguntas de 5 temas já foram 2, cada tema são 2 perguntas, tá? Lembrando que na nossa bancada aqui, para sabatinar as candidatas, temos Brando Oliveira e o professor Samuel Reis, que são do Portal Jandira, e hoje temos a candidata a professora Vera e a sua vice Cleo Vieira, que está conosco aqui para ser sabatinadas, tá? Lembrando que a opinião aqui expressa são pessoais e não representam a opinião do Jandira Plaza Shopping nem do Portal Jandira, sendo de total responsabilidade dos candidatos. Sendo assim, vamos para o terceiro tema, que será cultura. Brando Oliveira, por gentileza, sorteie para nós a primeira pergunta do tema cultura. Perfeito, então, quero agradecer a oportunidade também, Portal Jandira, realizando um ato de democracia. Estamos aqui presentes, né, fazendo essa sabatina live eleições 2020,
prestando aí um serviço de utilidade pública a você, morador de Jandira, a você que está conectado conosco nesta sabatina transmitida pelo portal Jandira Notícias. Também quero deixar bem claro que o portal Jandira não está sozinho. Parceria com o Jandira Plaza Shopping e com parceria de conteúdo com Rádio Agora FM, também Mídia Oeste News e eu não posso esquecer Barueri Eventos. Todos vocês, muito obrigado por estar conosco. Agora vamos para a primeira questão de cultura, tá bom? A pergunta será a seguinte, de cultura. No seu plano de governo, os projetos culturais serão fomentados de qual forma? Tá aí, pergunta na tela. Candidata, entendeu a pergunta? Sim. Por gentileza, 3 minutos para a resposta. Os projetos eles serão fomentados pelo Fundo de Cultura, a lei, que foi revogada aí na calada da noite, né, em 2019, onde tirou recursos da cultura para que eu não sei, né, para ter menos projetos nessa cidade. Então nós temos aí agora 300 mil reais a menos, né, no fundo, para podermos fazer mais pela população, termos aí, fazer que amplie-se esse valor, para poder termos muito mais atividades no município. E principalmente, falando da lei do fundo, nós temos que revogar essa que está aí, temos que ter um outro estudo também sobre tanto essa quanto a outra, para podermos fazer uma forma diferente para a cultura de Jandira. Por quê? Nós temos que fazer o Plano Municipal de Cultura para podermos ampliar, trazermos, como é que se diz, projetos do governo estadual. E só tendo o Plano Municipal de Cultura que nós podemos chegar até lá. Então é isso que nós vamos fazer. Vamos ter sim um dinheiro a mais para que possamos trazer vários outros projetos. Mais uma coisa, hoje, na lei anterior, 70% nós tínhamos aí que tinha que ser destinado os projetos para os moradores da cidade e 30% para os que vierem de fora. Hoje não. Hoje pode ser 50%, 100%. Daqui a pouco o município que tem essa lei, ele vai estar recebendo daqui a pouco só pessoas de fora. E os nossos artistas da cidade, eles vão ficar a pensar, como é que se diz? A ver navios, vamos supor, né? Eles vão estar aí e não vão poder estar desenvolvendo os projetos dele dentro da nossa cidade. Tá ok, candidato, obrigada. Vamos para a réplica com o jornalista Samuel Reis, sobre a mesma pergunta. Bom, eu vou fazer a réplica, porque foi eu que fiz. Oh, perdão, Brando Oliveira. Tranquilo, ao vivo é assim mesmo, sem problema. Bom, vamos lá. Nos últimos 2 anos, nós temos que chegar a um comentário que é o seguinte, deixar bem claro para você que está assistindo a gente. Em 2019, a Cultura de Jandira teve de recurso na pasta mais de 4 milhões, quase 4 milhões e 200 aproximadamente. Em 2020, mais de 3 milhões, aproximadamente 3 milhões e 300, aproximado, somando 7 milhões, mais de 7 milhões em 2 anos. O Fundo de Cultura teve, nesse mesmo período de 2 anos, aproximadamente aí, não chegou a 1 milhão e 100, não passou disso, 1 milhão e 200 talvez,
não deve ter passado disso não, no máximo aí 1.200.000. Quer dizer, muito aquém, muito pouco demais. Eu quero chegar na seguinte conclusão, eu quero que a professora fale para mim. Professora, mesmo com a reforma, mesmo com a mudança da lei do Fundo de Cultura, quando a pergunta fala de projetos culturais, como serão fomentados, não devemos ter editais separados do fundo, porque o fundo já é uma garantia que foi quase destruída pela atual gestão, quase, pela Câmara dos Vereadores, porque tirou vários recursos, quase totalmente destruída, lamentavelmente, tá? Então, a questão é, não deveríamos ter editais para, separadamente, falando música, cultura popular, artes visuais, audiovisual, artes cênicas, literatura, editais separadamente, fora do fundo, porque dinheiro tem, o que falta é planejamento e fazer certo usando o dinheiro público. Eu falo isso porque quem me conhece sabe que eu sou ativista cultural e sabe que esse tema é um tema que eu domino e que eu sei o que estou falando e é importante. Porque a cultura transforma sempre as pessoas. Justamente, isso que eu ia ressaltar para os nossos amigos internautas, que Brando Oliveira, além de jornalista, também é ativista cultural, domina muito bem essa pauta, né, da cultura. E agora vamos para 1 minuto para a tréplica da candidata. Concordo realmente, porque temos que ter cada vez mais investimentos na cultura. Eles chegam num certo ponto que não se investe, e nós vamos investir sim na cultura, porque nós queremos a descentralização da cultura, e com todas essas atividades que o Brando Oliveira acabou de citar. Nós queremos ter na cultura o circo escola, nós queremos ter na cultura a diversão na rua, apresentações nas praças, a praça é sua, para podermos ter os nossos artistas fazendo apresentações na cidade. E para isso, nós precisamos investimento e não deixar à mercê que nem está a cultura atualmente. Então nós vamos investir sim, e muito na cultura, porque os valores que foram citados, né, pelo Brando, deveríamos ter muitas outras coisas nessa cidade. E quando se fala da lei, a maioria das atividades que nós temos hoje é pela lei. Se você fizer uma autoavaliação, na cultura nós não temos tantas atividades. Tá ok, obrigada, candidata. E agora sim, vamos para a segunda pergunta do tema com o jornalista Samuel Reis. O tema é cultura. Obrigado. O Fundo Municipal de Incentivo à Cultura de Jandira será revisado e adicionado mais recursos para atender as demandas da classe artística e seus segmentos? Professora Vera, vice. A pergunta está na tela aí para o internauta, né? Vou fazer a pergunta agora para a candidata. Professora Vera, entendeu a pergunta? Sim. 3 minutos para a resposta. Eu já juntei todo o fomento, eu já juntei a lei, porque eu acho que quando nós começamos a falar de cultura, tem que ser a união, tem que ser a junção de tudo. Não adianta eu falar de uma coisa e depois falar de outra. Então existe a junção, né? Já falei a respeito dessa lei que ela foi revogada na calada da noite, e nós vamos retomar, nós vamos revogá-la, né? E com outras pertinências também, né? Nós vamos sentar, vamos fazer novamente, refazer a revisão, e vamos ter também o Plano Municipal de Cultura, principalmente porque, fazendo o Plano Municipal, nós teremos as pessoas que realmente entendem de cultura para podermos fazer essa situação. E vamos revogar a lei sim, porque
Jandira precisa de investimento na cultura. Precisamos sim, para desenvolvermos projetos, nós precisamos que essa lei seja revogada. E também voltarmos lá, 70% artista do município, e os 30% vão vir de fora. Não, em momento algum, deixar aí 50 e 50, 100 e 100, não, é investir nos artistas do nosso município. Por isso que vai voltar a ser 70% os artistas do nosso município e 30% os que virão de fora, para podermos desenvolver atividades com os nossos artistas, porque nós temos pessoas maravilhosas nessa cidade. Tá ok, obrigado, candidata. Jornalista Samuel Reis, 1 minuto para a réplica. Professora Vera, Cléo, pela resposta ficou claro que a nível de investimento, né, de financiamento da cultura, a proposta de ambas diz respeito a esse financiamento vindo do governo, né, vindo do poder público. Se existe essa centralização do financiamento no poder público e existe a possibilidade de aumento, e aí a pergunta, terá mais recursos, a proposta é que tenha mais recursos? Se sim, quanto seria aumentado do Fundo de Cultura? 1 minuto para a réplica da candidata. Porque nesses anos que estão aí, né, não foi investido, porque nessa lei era um valor de 50 mil reais anualmente, né, e não foi investido 50 mil reais e foi tirado um valor desse fundo. Então, o que vai acontecer? Nós faremos novamente essa revogação, voltaremos ao valor que era antes e, com certeza, o que precisar. Por isso que eu digo que vai ter que ter um novo estudo com pessoas que realmente entendam da cultura, para poder dizer assim, ó, nós vamos fazer dessa forma. Agora, voltar ao anterior, com certeza. E os 50 mil reais anual, porque não era para estar nesse valor, porque foi tirado, né? Foi tirado da cultura um valor e não colocaram. E tem mais uma, hein? E está assim, são 10 anos com o mesmo valor, não tem repasse, né? Que estagnaram aí. Então nós vamos revogar essa lei sim, porque existe a necessidade da cultura na cidade. Tá ok, candidata, obrigado pela resposta. Posso fazer uma parte? Brando Oliveira. Renato Benfica, posso fazer uma parte só para explicar, não é nem para Fique à vontade. Nem a professora Vera e nem a Cléo, mas apenas para deixar claro, quando a professora fala em revogar, é a que está atual e fazer uma nova lei robusta. É isso, professora? Sim, com certeza. Porque ela fala revogar, as pessoas podem entender que ela quer tirar a lei. Não é isso, com certeza. O pensamento dela é realmente ampliar a lei. E quero dizer também que quando nós falamos aqui da lei que foi, né, modificada, então é assim, a lei estava aproximadamente aí com R$1 milhão no fundo. Estava com 1 milhão. E ela foi ter feito um corte para 550 mil, essa lei foi alterada para 550 mil, e ela tinha como se fala, um injeto ali, né? Ela tinha um incremento, um gatilho, obrigado professor, ela tinha um gatilho de 50 mil anual, até para incentivar cada vez mais, porque, como eu falo, recurso tem, como eu falei, foi em 2 anos, mais de 7 milhões, né? Então, recurso tem. O que está faltando, o que eles fizeram foi tirar por 10 anos esse gatilho de 50 mil, que a professora esclareceu muito bem, que ela quer voltar o gatilho de 50 mil, além de ampliar o valor do fundo. Tá aí só um comentário, mediador Renato Benfica, porque para explicar a questão da lei do fundo e o valor que era entre quase 850 mil, né, quase 850 mil reais estava, indo para 900 mil, quando foi reduzido para 550 mil aproximadamente aí o valor do fundo, tá bom? Só para esclarecer aos nossos internautas e nossos amigos que estão conectados conosco. Muito obrigado, professora Vera, pela parte, obrigado, Cléo, também, a professora Samuel Reis e o Renato Benfica, obrigado pela parte. Ok, o adendo feito, né? Nós terminamos aqui o nosso terceiro tema, né? Nós vamos agora para o quarto tema, um tema que talvez possa ser que a professora Vera acho que aborda muito bem, tá? Que é a educação. Nós teremos 2 perguntas
no âmbito da educação também, e nós já vamos iniciar com o Brando Oliveira. Brando, por gentileza, sorteie a primeira pergunta do tema educação. Perfeito, então. Vamos iniciar a questão de educação, que é um tema, professora Vera, uma especialista no tema, né? Com certeza, há muitos anos no segmento. E quero dizer também que temos aqui um especialista, o professor Samuel Reis, estudioso e conhecedor também do tema educação. Então vamos lá, vamos fazer aqui o sorteio da questão, tá bom? Atenção, vamos lá. Lembrando que são 4 perguntas, dessas 4, apenas 2 devem lá responder, somando o total de 10 perguntas ao todo de 5 temas em questão. Os 5 temas são educação, cultura, saúde, segurança pública e transporte. Vamos lá? Olha só, está aqui. O município de Jandira alcançou nota de 6,2 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. O que fazer para melhorar essa nota do ensino fundamental em Jandira? Só um minuto, o Brando vai posicionar agora a pergunta para os internautas. Muito bem, pergunta na tela. Agora vamos à resposta da candidata. Candidata, entendeu a pergunta? Por gentileza. Gostaria que repetisse. Por gentileza, Brando Oliveira. Vamos repetir, então. Olha só, vamos lá. O município de Jandira alcançou nota de 6,2 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. O que fazer para melhorar essa nota no ensino fundamental do município? Agora sim, 3 minutos para a resposta da candidata. Quando nós falamos do fundamental, né, nós falamos aí do 1º ao 5º ano, né, que é a rede municipal de ensino. E para poder avançar mais essa nota, tem pessoas que acham que essa nota ela é ilusória. Mas eu não acredito. Eu não acredito. Dizem assim, porque avalia o prédio, porque avalia muito. Mas quando tem aquela nota lá, pode baixar sim essa nota do IDEB. Então o que acontece? Nós temos que continuar investindo, nós temos que ter, mas por isso que eu digo assim, nós vamos descentralizar a cultura e o esporte para os bairros, para que todos tenham essas atividades. Se nós tivemos aí, numa gestão anterior, hoje se chama o Novo Mais Educação, que a criança ela tinha 1 hora de letramento e outras atividades, tanto na área da cultura, quanto na área da educação. E a criança também, ela aprende brincando, ela aprende de uma outra forma. Principalmente agora que nós tivemos essa situação do Covid, nós temos que investir sim, temos que voltar com outro nome, ou Novo Mais Educação Municipal, não sei, porque dinheiro para o investimento tem, porque antigamente era assim, o município ele investia 70% no Mais Educação, e outros 30% vinham do governo federal. Então eu acho que nós temos condições sim, para poder trabalhar com essas crianças, com o letramento, com outro tipo de atividade. E quando se diz que as nossas crianças não aprendem, tem muitas que têm dificuldade de aprendizagem. Então é nisso que nós temos que investir. Principalmente, o professor avaliou, e não precisa ser lá no 5º ano, o professor avaliou que a criança ela tem dificuldade de aprendizagem, tem que buscar todos os recursos. Tem que buscar todos os recursos. Nós temos professores que fizeram psicopedagogia, né? Fizeram psicopedagogia, então eles podem sim estar trabalhando de uma forma diferenciada com essas crianças. Trabalhar de uma forma diferenciada, porque quando muitas vezes tem numa sala de aula 2, 3, 4 alunos que têm essa dificuldade. Então, pode ser trabalhado também. Nós tem o coordenador, né? Tem escolas grandes que tem aí 3, 4 coordenadores, né? Para estarem coordenando os professores, e podem muito bem também dar uma ajuda.
E as crianças tendo um reforço também, que nós podemos, quando nós falamos sobre o letramento, porque não adianta uma criança ela ter 5 horas de aula e depois ela ter mais 3 horas, 2 horas seja de reforço. Aí prejudica. Tá ok, obrigado, candidata. O jornalista Brando Oliveira, 1 minuto para a réplica. Obrigado, Renato Benfica. Prazer estar aqui com vocês. E eu não sou especialista em educação, todo mundo sabe disso, mas eu gosto e pesquiso sobre educação, não só no Brasil, como na Inglaterra, Canadá, Japão, que são países de primeiro mundo, desenvolvidos e líderes aí na área de educação, né? Primeiros lugares na área de educação. Eu quero fazer aqui um adendo, que é o seguinte: no meu tempo de escola, tá bom? Nota 6 era uma nota regular, tá bom? Para não falar ruim, para deixar claro para você. E na nossa cidade, na nossa região, quem tira nota 6, 6,5 é considerado top, sabe, tido como sucesso. Não é. Se nós temos de 0 a 10, você considerar uma nota 6, 6,2, uma nota maravilhosa, comemorar uma nota dessa, me desculpe, ou eu estou em outro planeta, ou simplesmente mudou as regras da educação. Tá? Eu estou falando aqui, ensino fundamental. Então, eu quero dizer para a professora, eu quero que ela conclua para mim da seguinte forma: a questão, continuando aí, a questão do IDEB, que eu também sou partidário igual ela. Tem muitas pessoas que não consideram o IDEB uma forma de pesquisar, uma forma de dar o índice merecido, e eu considero que sim, que é. E eu falo para vocês, e eu quero saber da professora, qual a nota que ela acha que seria sim uma nota digna de uma cidade como Jandira no IDEB. Lembrando que dinheiro tem, falta é planejamento para usar esse recurso. Afinal de contas, são 25% ou mais de recurso aplicado na educação do município. Gente, é 1/4 de todo o dinheiro da cidade. Enquanto a cultura é 0,4, 0,5 ou menos, na educação é 25% do orçamento todo da cidade. E tem nota 6,2 e é comemorado. Professor, queria o seu comentário. Qual ideia que você acha que seria digno da cidade de Jandira? Professora Vera, 1 minuto para a réplica, por favor. Quando você fala que o 6,2 não é bom, eu posso até concordar com você, porque nós tivemos aí numa outra gestão que subiu de 4,8 para 5,5. Depois ainda sobra sempre um espaço de um governo para o outro, que aí subiu mais um pouco. Então, para falar baixo, se considera mais 2% de um outro governo, né? E aí quando você chega numa situação que você faz essa avaliação, então não subiu muito, né? Da última prova do IDEB para essa que nós tivemos aí o ano passado. Então não subiu muito. Agora, a nota seria ótima hoje para essa nota do IDEB, chegaríamos aí num 7. Mas continuar investindo na educação e muito. Termos sim, investir principalmente nessas crianças que têm dificuldade de aprendizagem. Agora, posso falar de um sonho? Posso? À vontade, professora. O meu sonho seria, primeiros e segundos anos, ter o professor trabalhar 40 horas com essas crianças. Ter aí alguma atividade ou artes, alguma coisa, mas o professor trabalhar as 40 horas. Quem sabe um dia a gente chega lá. Ok, professor, obrigado pela resposta. Lembrando ao amigo internauta que estamos na Sabatina Live 2020 com os candidatos a prefeitos e vices da cidade de Jandira. Lembrando também que as opiniões aqui expressas são pessoais e não representam a opinião do Jandira Plaza Shopping, nem do Portal Jandira, sendo de total responsabilidade dos candidatos. Vamos agora para a segunda pergunta do tema. Vamos continuar no tema educação. Por gentileza, jornalista Samuel Reis.
professora Vera, Cléo. Como será incluso no currículo da educação básica da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira? Diz respeito à Lei 10.639 de 2003. Tá ok, pergunta feita. Coloca na tela, por favor, professor Samuel Reis. Ok. Candidata professora Vera, entendeu a pergunta? Gostaria que repetisse. Jornalista professor Samuel Reis, por gentileza. Vamos lá. Como será incluso no currículo da educação básica da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira, Lei 10.639 de 2003? Agora sim, candidata, 3 minutos para a resposta, por favor. Para colocar no currículo da educação municipal, nós temos lá na educação a casa do professor, que tem pessoas, professor de história, tudo. E nós temos também na nossa rede os professores, porque eu não posso chegar aqui e dizer a você assim, eu vou fazer assim. Eu acho que tudo tem que ter uma conversa com os professores. Qualquer segmento nós temos que ter com o professor, com os funcionários da saúde, qualquer um. Mas existe a lei e essa lei ela tem que ser aplicada. Então nós vamos sim fazer, colocar termos lá, porque eu acho de suma importância. Mas agora, existem muitas mães, né, que quando nós falamos aí da Afro, essas coisas já levam para um outro lado. Então nós vamos sim sentarmos, conversarmos para podermos colocar, implantar no currículo e não só ter no currículo, mas estar desenvolvendo nas salas de aula as atividades. Tá ok, obrigado, candidata, pela resposta. Jornalista Samuel Reis, 1 minuto para a réplica. Bom, peço licença 1 minuto para eu colocar um pouco de opinião como professor também. Primeiro que nós estamos em um município que não tem um currículo municipal claro. Colocar, tirar algo no currículo, primeiro precisa ter um currículo aplicado. Currículo, para quem não conhece, meus amigos, é o quê? É a política municipal de educação através de uma metodologia sistematizada para todas as escolas. Seu filho saiu de uma escola, foi para outra, ele terá continuação, não terá prejuízo algum. Existe um instrumento de sistematização. Hoje, no município, não existe. E eu gostaria que a professora Vera justamente complementasse sobre a implantação desse currículo tão necessário para o nosso município. Tá ok, professora Vera, 1 minuto para a tréplica. Concordo com o Samuel, nós não temos esse currículo, e quando ele diz assim, a criança ela sai de uma escola e vai para outra, não existe o segmento. Não existe. Uma escola está fazendo uma coisa, a outra escola está passando outra. Então nós temos que fazer sim o currículo nesse município de Jandira, porque como ele diz, nunca teve. Então precisa sim, porque a criança ela vai sair de uma escola e vai para outra, ela vai ter segmento. Porque quando falamos isso, uma escola usa um livro, outra escola usa o outro, mas o currículo pode ter, nós podemos ter cada escola, nós não temos esse currículo. Então nós vamos sentar sim com professores, com coordenadores, com diretores, para podermos fazer o currículo sim, que é de suma importância. Eu trabalhei no município que tinha o currículo, né, que eu fui funcionária de Barueri por 17 anos. Então eles montaram esse currículo, e é muito bom. Obrigado, professora Vera. Brando Oliveira, por gentileza. Fique à vontade. Eu quero só fazer uma parte aqui, se o mediador Renato me permite. À vontade. Eu não sou especialista em educação, tá? Mas eu quero fazer uma parte muito rápido e me sinto surpreso
com o comentário do professor Samuel Reis e também da professora Vera, que a cidade de Jandira não tem um currículo sistematizado para todas as escolas, obedecendo a questão de meses, de conteúdo sistemático, né, com datas, inclusive, me surpreende, né, porque cidades como Barueri, com certeza, segue, e Itapevi também. Então, eu fico surpreso, uma coisa que até me surpreende, de uma certa forma. Tá, é só um comentário, porque, como eu falei, a educação é uma das pastas com mais recursos na cidade, compete com a saúde, sendo que a educação ainda é mais privilegiada do que a saúde em alguns momentos, ou em algumas cidades. Jandira é um caso, que a educação, 25% mais, né, dos recursos aqui do município. Então, fica aí só um comentário, um adendo aos nossos internautas e para quem está assistindo aí, tá bom? Para quem está nos assistindo, muito obrigado, tá? Uma boa noite para vocês. Estamos muito contentes aqui porque estamos com o jornalista professor Samuel Reis, jornalista Brando Oliveira aqui na nossa Sabatina Live 2020, com os candidatos a prefeito e vices da cidade de Jandira, e agradecer também, né, a professora Vera Lúcia e a vice dela, a Cléo Vieira, tá, do partido PMB, que está sendo sabatinada nessa noite. Por nossas regras, nós temos 5 temas, já foram 4 temas e agora nós estamos no último tema. O último tema é saúde. Então vamos lá, Brando Oliveira, por gentileza, a primeira pergunta do tema saúde. Perfeito. Quero agradecer a oportunidade também mais uma vez de participar aqui da Sabatina Live Eleições 2020, desta oportunidade, sabatinando a candidata professora Vera e a sua vice, que está conosco aqui, Cléo Vieira. Bom, eu quero aproveitar nesse momento, o Renato Benfica, e também falar que a equipe de jornalismo do Portal Jandira SP agradece o apoio do Jandira Plaza Shopping, parceiro na Sabatina Live Eleições 2020, de forma totalmente imparcial, politicamente e democrática. O Jandira Plaza Shopping conta com diversas lojas de roupas, acessórios, telefonia, calçados, caixas eletrônicos, lotérica e lojas de serviços. Venha visitar a praça de alimentação com diversas opções para toda a família, inclusive o Burger King, com deliciosos lanches e sobremesas. Mais informações no site jandiraplazashopping.com.br. E você pode curtir e compartilhar nas redes sociais, @Jandira Plaza Shopping. Bom, dando os nossos apoiadores culturais e parceiros de mídia, vamos agora sortear a primeira questão de saúde. Perfeito? Positivo, pode Então, vamos sortear lá. o primeiro, Que é um dos temas primeira mais pergunta. polêmicos da cidade de Jandira. Eu acho que, juntamente com a educação, que polemizou muito nos últimos anos em Jandira, por vários motivos, né? Que você pode muito bem também informado no portal Jandira, que você acompanhou todas as polêmicas. E agora vamos para a questão de saúde. Vamos lá? Como resolver a demora de meses no agendamento de consultas médicas com especialistas em Jandira? Aqui a questão. Professora Vera, entendeu a pergunta? Entendi. Por gentileza, 3 minutos para a resposta. Quando se fala de especialidades, nós não temos uma quantidade suficiente de especialistas. Então, o que nós temos que fazer? Tem que ir, manda as guias para um setor que tem lá na saúde, e eles têm que procurar as vagas nos AMES, em hospitais, né? E eu concordo plenamente da demora, que eu fui fazer um exame, demoraram para me chamar 2 anos. Então, o que acontece? Nós, em 2018, nós aprovamos unanimemente, porque eu sou conselheira municipal da saúde, afastada agora por causa das eleições. Nós aprovamos em 2018 que fosse contratada clínicas para poder desafogar esses exames que tem que ir para fora. Nós aprovamos e não fizeram absolutamente nada.
absolutamente nada. Então, já eram para ter contratado essas clínicas para poder fazer todos esses exames que eles ficam pendentes. Já era para ter acontecido isso, mas aprovamos, foi unânime, todos votaram a favor, e nada fizeram. E nada fizeram. Então é isso que nós temos que fazer. Não deu, está demorando muito, vamos contratar a clínica de especialidades, sim. Agora, a nossa intenção é fazer no município um centro de especialidades, para poder atender essa população que tanto espera por esses exames. E pretendemos sim, e emergencial, fazer principalmente concurso e valorizar os médicos, os especialistas que vêm. Porque teve concurso sim, para especialidades. Só que alguns vieram prestar o concurso e não ficaram. Das especialidades que teve, eu acho que 3 ou 4 da especialidade, só eles ficaram. Ficou um psiquiatra, também um dermatologista, acho que um oftalmo, acho que são 3 ou 4. Foram só eles que ficaram, os outros não quiseram. Tanto é que nós temos aí há quantos anos que nós não temos um neuroadulto. Aí o que aconteceu? O neuropediatra prestou um outro concurso e foi embora. Então, as nossas crianças que estão aí precisando do neuropediatra, também não tem. E é uma coisa que é urgente. Então, nós vamos fazer sim a clínica, fazer o espaço de especialidades, para que essas pessoas não demorem tanto para serem chamadas. Tá ok, candidato, obrigado. Jornalista Brando Oliveira, 1 minuto para a réplica. Bom, perfeito. Eu gostaria de nessa resposta da professora Vera, que acabou de falar que é conselheira da saúde, mas afastada por motivos da eleição, eu gostaria de um comentário dela. Por exemplo, especialidades. Foram aprovados, né, essa contratação das clínicas particulares e não aconteceu, né? Que atitude o conselho tomou? Não tinha que fazer algum tipo de declaração, não tinha que fazer um contato, não tinha que fazer alguma coisa para colocar isso em questão, ou até mesmo levar para a imprensa como é que isso acontece e não foi tomada uma devida providência também, né? Eu acho que isso é um ponto importante. Se a pessoa não quiser entrar nesse detalhe do conselho, eu vou até entender, tá? Se ela não quiser entrar nesse detalhe, porque ela está afastada, inclusive, do conselho, eu vou até entender. Então, eu quero dizer, nesse ponto de especialidades, né, que se demora tanto tempo para ter um atendimento, eu quero que ela completasse um pouco mais, esclarecesse um pouco mais essa questão dessa clínica de especialidades, tá? E se ela quiser comentar um pouquinho que medidas foram tomadas sobre a questão do conselho, também, mas aí fica ao seu critério, porque você está afastado, então é diferente, eu não vou, é uma pontualidade sua, se você deseja ou não comentar o que o conselho não tomou uma atitude necessária aí por conta disso, né? É perfeito, é só isso. Ok, candidata Vera, 1 minuto para a tréplica. Quando nós falamos da clínica de especialidades, vamos supor, preciso fazer uma colonoscopia, alguma coisa. Então, condições de poder contratar essas clínicas. Condições tem, só que não foi feito. E eu não vou entrar em detalhes, que nem você falou, né, porque eu estou afastada do conselho, mas só um adendo. Nós fomos sim atrás. Está no jurídico, está não sei aonde, e até agora não conseguiu fazer essa contratação. Mas nós vamos ter sim, em Jandira, um espaço onde terão os especialistas para poder atender a população. E principalmente para que esses médicos possam ficar no município, dar um salário decente, né? Porque nós temos aí médicos de muitos anos, nós temos acho que 2 pediatras só, né? Que hoje quem atende as crianças no primeiro momento são
os médicos do programa Mais Médicos. Ele não vai diretamente para o pediatra. Primeiramente, ele passa com o médico que está no posto de saúde. Tá ok, candidato, obrigado. Nós temos ainda uma segunda pergunta, né, sobre o tema saúde. E, mais uma vez, querendo agradecer aí a presença da professora Vera, né, que aceitou o nosso convite aí para a Sabatina Live 2020, para os candidatos a prefeitos da nossa cidade de Jandira, e a sua vice, a Cléo Vieira, também. Professor Samuel Reis, jornalista professor Samuel Reis, por gentileza, segunda pergunta do tema saúde. Ótima pergunta. Vamos lá. Um hospital e maternidade é possível na cidade de Jandira? Professora Vera, Cléo. Perguntinha na tela para os nossos amigos internautas. E agora eu vou perguntar para a candidata, a professora Vera. Entendeu a pergunta? Entendi. Por gentileza, 3 minutos para a resposta. Quando nós falamos de ter um hospital, uma maternidade, Jandira já teve, com certeza já teve. Tanto é que a maternidade ela foi fechada porque teve mortes, tanto de mãe quanto de crianças. E eu falo assim, nós temos hoje, e podemos dizer que é nosso, o Hospital Geral de Itapevi, temos o Hospital Geral de Carapicuíba, nós temos o Hospital Regional, porque faz parte da rota dos Bandeirantes. Então nós temos esses espaços. Nós temos lá em Itapevi até o parto humanizado. É uma maternidade equipada. Se nós pudéssemos ter um hospital, uma maternidade de pequeno, médio, nem pequeno e médio, de grande porte, concordaria plenamente. Aí não adianta eu ter um de pequeno e médio porte e depois uma outra coisa mais grave eu ter que socorrer. Porque aí nós vamos ter o hospital e não vamos conseguir uma vaga lá fora. Porque se é hospital, é mais difícil de você conseguir vaga, porque eles pensam o quê? O hospital, se lá tem hospital, por que estão pedindo vaga em hospital? Eu digo isso por experiência lá atrás de um tio meu que teve um derrame e aconteceu isso. Então ele ficou muito tempo esperando e não conseguia, porque aqui existia o nome de hospital, né? Então eu estou estudando a saúde e posso dizer até agora, Jandira não consegue bancar um hospital municipal. Estou estudando, gente, estou pesquisando tudo. E até hoje, até agora, esse presente momento, eu digo a vocês que Jandira não consegue bancar um hospital municipal. Então, mas em momento algum deixar de pegar o Pires e ir no governo estadual e ao governo federal para podermos trazer um hospital para a nossa cidade. Para poder trazer esse hospital e realmente ser um hospital de grande porte. Porque não adianta ter pequeno e médio. Não adianta. Estou estudando, gente. E até hoje, dia 26 hoje, dia 26, Jandira não consegue bancar um hospital. Porque hoje nós temos aí 70 milhões. 50% é para pagar funcionários. Pago o funcionário, aí eu faço um hospital, eu abandono as UBSs do jeito que elas estão, e não é isso que nós queremos. Nós queremos colocar 2 a 3 UBS de ponta, que tenha realmente, porque Jandira tem um mamógrafo, que tenha mamógrafo, que tenha ultrassom, e na hora que nós tivermos o centro de especialidades, nós vamos ter o tomógrafo, porque a pessoa fica doente aqui, mesmo internado, eu digo na UPA, ela tem que sair dali e ir lá no hospital de Itapevi para fazer a tomografia e voltar para o município. Tá ok, obrigada, candidata. Agora nós teremos 1 minuto para a réplica do jornalista, mas antes disso, nós queremos quebrar um pouco aqui o protocolo. 40 anos, 4 décadas na cidade de Jandira, eu tenho um filho que nasceu aqui.
na época tinha maternidade. E é um orgulho muito grande falar, o meu filho é jandirense, ele nasceu, é filho da terra. E a tristeza é ver mais de uma década sem ter uma pessoa nascida numa maternidade ou aqui dentro da cidade. É um fato muito triste e lamentável. Peço perdão aos internautas que nós estamos aqui só para fazer mediação, mas é um desabafo de um pai e de um jandirense também, pensando o porquê nas outras cidades as pessoas têm orgulho de falar, eu nasci na cidade, e aqui na nossa cidade de Jandira, infelizmente, não tem. Agora sim, jornalista Samuel Reis, por gentileza, 1 minuto para a réplica. Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a professora pela humildade que ela teve de falar, eu estou estudando o tema. Professora, quando você estudar um pouco mais a fundo o tema, a professora irá perceber. Tem cidades menores que Jandira, com recurso menor de Jandira, eu cito só uma, Amparo, com hospital de média complexidade maravilhoso, maternidade, atende perfeitamente os seus munícipes. E acredito que não é só esta cidade. Tem outras cidades também, e como munícipe, nós entendemos que um governo é feito de prioridades. A sua prioridade, a prioridade do seu governo será a saúde. Professora Vera. Por gentileza, candidata, 1 minuto para a tréplica. Com certeza, Samuel, será prioridade a saúde. Por isso que eu digo, de ser prioridade, quando cita outras cidades, eu acho que nós temos que ter, de ver uma cidade e vir para cá. Primeiramente, nós temos que equipar as UBS. Não adianta eu ter 10 UBSs e não ter lá o seu remédio, né? A sua insulina, a sua agulha para poder fazer o tratamento de cada um. Mais fraldas, porque às vezes falta fralda. Então nós precisamos primeiramente resolver a situação e depois vermos sobre o hospital. Porque eu acredito, eu digo, o dinheiro que tem na saúde, hoje não se faz um hospital e não se mantém um hospital. Então eu sempre digo que eu estou estudando, e até hoje, no presente momento, eu digo que não tem. Então, equipar as UBS primeiramente e estender o horário para que os munícipes sejam atendidos. Tá, ok, muito obrigado. A resposta da candidata. Nós estamos finalizando a nossa live 2020 com os candidatos. Sabatina, live 2020 com os candidatos a prefeito e vices da cidade de Jandira. Eu vou pedir para... Tem mais um tempo? Não, finalizou o tema. Tema finalizado. Nós abordamos aqui na nossa live, Sabatina Live 2020, com os candidatos a prefeito e vices da cidade de Jandira, os temas educação, cultura, transporte público, segurança e saúde. Tá? Foi sorteado 2 perguntas para cada tema e, gentilmente, a candidata que está aqui hoje respondeu as perguntas que foram feitas pelos nossos jornalistas. Né? Agora nós vamos dar 2 minutos de considerações finais, tanto para a candidata a prefeita de Jandira pelo PMB, a professora Vera, como para a vice dela, a Cléo Vieira. Por gentileza, 2 minutos para as considerações finais. Eu quero agradecer ao convite, né, recebido. Estivemos aqui no sorteio e dissemos o seguinte: iremos sim, para poder passar para a nossa população o que nós queremos para Jandira, uma cidade mais justa e mais igualitária. Por isso que o nosso tema é de todos para todos. Não vamos deixar, em momento algum, de atender essa população que está aí pedindo socorro. Nós queremos sim trabalhar em todas as áreas e aceitar sim sugestão da população. Aceitar sim para que venha até nós para poder dizer assim, ó, eu tive uma ideia, quem sabe? E nós vamos sim acatar e vamos avaliar. Por isso, eu digo assim, em momento algum vão chegar em alguma, nas nossas salas e vão deixar para assim, não posso atender hoje. Se estivermos, atenderemos com certeza, porque eu sei que essa população de Jandira, ela quer o melhor. Então é o momento de fazermos a nossa mudança, de fazer a mudança que Jandira tanto merece. Nós estamos aqui, colocamos nosso nome à disposição, né, professora Vera,
número 35, Partido da Mulher Brasileira. E quero contar com você, munícipe. Quero contar com o seu voto, porque nós vamos fazer a revolução nessa cidade. Vice Cléo Vieira. Eu também gostaria de agradecer o convite a todos vocês, né? É de suma importância a sabatina Eleições 2020, né? Nós nos colocamos à disposição da população de Jandira, né? E estamos no partido do PMB para representar, né, todos os munícipes e também aí nós estamos fazendo uma Jandira com mais igualdade para todos. Obrigado a todos e tenham uma boa noite. Tá ok, obrigado. As considerações finais foram feitas pelas candidatas. Nós vamos dar mais um minutinho aí também para o nosso jornalista Samuel Reis, para a consideração final também. Tá. Obrigado, Benfica, Brando, professora Vera e todos os presentes. Quando nós falávamos sobre educação, e aqui é bom esclarecer, para não falarem que depois nós estamos divulgando fake news, tá? Quando nós falávamos de currículo, não trata-se do documento. Ah, mas tem um documento lá na casa do professor. Tanto eu quanto a professora Vera, nós temos experiência em escola. Existe o papel e existe a implementação do currículo. Então, que fique claro, povo de Jandira. Jandira não tem um currículo implementado. Os professores não sabem o que irão trabalhar no ano. Não tem isso de maneira clara. Não existe treinamento sobre este currículo. Então, só para esclarecer, não trata-se do papel. Muito obrigado, Brando. Muito obrigado, Benfica. E muito obrigado a todos. Bom, vou fazer minhas considerações finais também, que são importantes. E, primeiramente, quero agradecer realmente a parceria com o Jandira Plaza Shopping e quero agradecer como um dos editores do portal Jandira SP, juntamente com o meu parceiro de negócios, Carlos Colli, e também o professor Samuel Reis, professor, jornalista também, comentarista, e não posso esquecer o meu amigo, pessoa sensacional, neutra, completamente neutra aqui presente conosco, que é o caso do Renato Benfica, ele que é o nosso mediador titular. Não posso deixar aqui nesse momento de fazer o meu agradecimento especial à professora Vera, que é candidata a prefeita de Jandira, já está fazendo parte da história, com certeza, por esse momento democrático que ela participa, certo? E quero dizer o seguinte, também quero agradecer a presença da Cléo Vieira aqui com a gente, a sua vice, muito importante, ela que esteve aqui no sorteio, foi uma das primeiras a chegarem e foi uma das primeiras a colocar o nome à disposição para participar com a gente, né? Fizemos o convite para todos, mas lamentavelmente teve um que não aceitou, todos os outros aceitaram, tá bom? Todos os outros candidatos aceitaram, só teve apenas um que não aceitou. Bom, eu não quero polemizar mais do que isso, porque não é a meta fazer isso, tá bom, mediador? Eu quero agradecer, quero também citar aqui, que é importante, a equipe de jornalismo do portal Jandira SP agradece o apoio do Jandira Plaza Shopping, parceiro da Sabatina Live Eleições 2020, de forma totalmente imparcial, politicamente e democrática. O Jandira Plaza Shopping conta com diversas lojas de roupas, acessórios e também telefonia, calçados, caixas eletrônicos, lotérica e lojas de serviços. Venha visitar a praça de alimentação com diversas opções para toda a família. Inclusive o Burger King, com deliciosos lanches e sobremesas. Mais informações no site jandiraplasashopping.com.br. E você pode curtir e compartilhar nas redes sociais, @Jandira Plaza Shopping. Obrigado a todos. Até a próxima sabatina. Tá ok? O nosso agradecimento também ao nosso apoiador aqui, o meuti.com, assistência técnica em notebooks, computadores e impressoras em geral. Fica aqui no Jandira Plaza Shopping, no primeiro piso, loja 19. Agradecer mais uma vez também ao Jandira Plaza Shopping por nos ceder as instalações aqui onde estamos fazendo a Sabatina Live
2020 com os candidatos a prefeito e os seus respectivos vices. Agradecer ao Carlos Colli, da Mídia Oeste News, que está na nossa operação técnica, aos jornalistas Brando Oliveira e o professor Samuel Reis, que são do Portal Jandira, e agradecer a você, internauta, por estar aí conosco, assistindo a live. A nossa proposta é essa, a gente estar podendo, num tempo de pandemia, num tempo de incertezas, de insegurança, poder estar mostrando as propostas dos candidatos. Nós trazemos os temas, eles respondem livremente, lembrando mais uma vez que as opiniões aqui expressas são pessoais e não representam a opinião do Jandira Plaza Shopping, nem do Portal Jandira, sendo de total responsabilidade do candidato. Mais uma vez, aguardo vocês para quarta-feira, para a nossa próxima live, com outros candidatos a prefeito. Sexta-feira? Sexta-feira teremos mais uma live e conto com a participação de todos vocês. Por enquanto, muito obrigado e boa noite.